Números, capítulo 9. Nós vamos ler o primeiro versículo nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Diz a palavra: E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós vamos mais uma vez, Senhor, ler a sua palavra e queremos meditar nela. Rogamos que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos abençoe, nos ensine, Senhor, nos faça entender esse texto e aplique a nossa alma, ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a nossa edificação, conhecermos mais a Ti e a Sua vontade. E também para as pessoas que vierem ouvir depois dessa gravação, que elas também sejam edificadas, sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Bom, vamos ler mais um capítulo. Eu li com vocês agora somente o primeiro versículo de Números, capítulo 9. Nós estamos lendo a Escritura, capítulo após capítulo, nas quartas-feiras de oração. E chegamos agora nesse capítulo aqui, muito, muito impressionante, irmãos, porque ele está falando de Deus ordenando que o povo fizesse, praticasse a cerimônia da Páscoa no deserto. E o texto vai falar assim para nós, que como temos visto já essa espécie de fórmula durante o livro de Números, também os outros livros do Pentateuco, que falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, Então, falou o Senhor dizendo aí, o Senhor vai dar ordem sobre o que deve ser feito. Então, Deus ele está constantemente falando para o povo, para Moisés, para o povo através de Moisés, o que deve ser feito, o povo de Deus. Nós já vimos aqui que Deus manda contar ao povo, que Deus dá às tribos as suas posições no arraial e que eles deveriam se colocar assim e caminhar, na medida que Deus ordenasse. Vimos que Deus separa uma tribo especialmente para cuidar do culto, que é a tribo de Levi, e que o tabernáculo ele é o centro do culto. A tribo de Levi ficava ali protegendo a ele, e ele era móvel. Então a tribo de Levi montava, desmontava, carregava, montava de novo em outro lugar, e nem todos ali poderiam se aproximar, nem mesmo a própria tribo, mas tinha as famílias, e cada família tinha seu papel ali para até carregar, transportar, cuidar de todo aquele material e proteger também, não deixar qualquer pessoa chegar, porque era um lugar santíssimo. A presença de Deus estava lá. Nós vimos no livro de Levítico como Deus deu várias cerimônias para que o povo pudesse estar na presença dele, purificado cerimonialmente, e que pessoas morreram quando desobedeceram a Deus. Nós temos visto tudo isso, meus irmãos. E semana passada nós vimos como Deus exatamente mandou consagrar a tribo de Levi para que eles pudessem exercer esse trabalho. E vimos a aposentadoria também deles, que eles iam trabalhar até 50 anos, assim por diante, e como o Senhor conduziu todas as coisas, irmãos, para esse trabalho. Então, o livro de Números fala exatamente dessa contagem, dessa preparação do povo para entrar na Terra Prometida. Eles estão caminhando para isso, e que esse povo tinha que ser purificado, preparado e adorando a Deus o tempo todo, Agora nós chegamos no capítulo 9 na questão da Páscoa, que Deus ordena que eles deveriam praticar, fazer a festa da Páscoa mesmo no deserto. E essa é a primeira parte. Nós temos aqui Deus ordenando a Páscoa no deserto. Nós temos depois Deus respondendo a uma questão das pessoas que não podiam participar da Páscoa porque elas tinham tocado no morto, e aí não podiam participar, estavam contaminadas, cerimonialmente. Como nós vimos que isso contaminava as pessoas, aí Deus vai tratar disso
E por último, irmão, nós vamos ver um texto muito bonito, a última parte desse capítulo, que mostra que Deus tinha a nuvem e o fogo de Deus, né, presente no tabernáculo o tempo todo ali. Então, e dirigindo os passos do povo, quando eles deveriam parar e quando eles deveriam continuar na caminhada em direção à terra prometida. E essas coisas estão ligadas, tá? Essas coisas estão ligadas. Todas as coisas estão ligadas, quer dizer, a consagração dos levitas para o culto, a Páscoa, que a Páscoa fazia ele lembrar do quê? Continuamente, vocês lembram disso, né? A libertação exatamente do Egito, que a primeira Páscoa foi feita lá no momento que Deus mata os primogênitos e o povo de Deus é livre de morrer os seus primogênitos, né? E aí eles teriam que ficar ali comemorando a festa da Páscoa anualmente para se lembrar da libertação de Deus. E isso está ligado exatamente ao tabernáculo, aos levitas, tudo isso está ligado, mas está ligado também à presença e à bênção de Deus, a presença de Deus e a direção de Deus com o seu povo, irmãos. Isso nos chama a atenção logo, e eu queria meditar com vocês. Nós vamos ler exatamente pensando nisso, nós vamos pensar no seguinte aqui. Deus, ele ordena a Páscoa e ele ordena também, trata daqueles que estão, como eu disse, impuros, e por último coloca ali a sua presença. Tem um texto que fala da presença e da direção de Deus. Isso se aplica a nós hoje de que maneira? Que Deus ordena também a nós hoje que cultuemos a Ele e que lembremos do nosso Cordeiro Pascal, que o Cordeiro da Páscoa para nós, esse Cordeiro aqui, ele estava, como tudo no Antigo Testamento, estava apontando para o Senhor Jesus. O Cordeiro da Páscoa, segundo o apóstolo Paulo, diz, ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? Ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. E a presença de Deus ali mostra exatamente que Jesus é o Verbo que traz Deus para nós. Ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, essas coisas estão ligadas, irmãos, e apontam para o Novo Testamento, tá? E outro detalhe também é que quando o Senhor diz para nós, para o povo aqui, comemorar a Páscoa, fazer, né, a festa, praticar a festa, Deus está também dando uma mensagem para nós hoje. Ele está dizendo que nós devemos adorar Ele e cumprir as ordenanças dele que Ele nos manda. Ele diz, por exemplo, que nós temos que hoje fazer a nossa Páscoa. Qual é a nossa Páscoa hoje? Que Jesus substituiu. Você lembra qual é? É a ceia do Senhor, né? Que nós temos que cultuar a Ele, que nós temos que adorar a Ele. Então isso tem ligação total com o nosso tempo. A Bíblia não está desconectada do Antigo Testamento, apesar de que nós não vamos mais hoje fazer a Páscoa, nem construir o tabernáculo, não tem mais a nuvem, o fogo como tinha naquela época, mas nós temos um culto, adoração, e Deus permanece conosco hoje, real, presente conosco na sua igreja, na medida que o povo de Deus o adora, o glorifica e obedece às suas ordenanças, e tudo na pessoa de quem? Do Cordeiro da Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele tanto é aquele Cordeiro que morre para nós não morrermos, como é aquele que traz a habitação de Deus ao nosso coração, à igreja de Deus, tá bom? Eu só quero dizer mais uma coisa para vocês aqui, antes de nós lermos. O primeiro versículo, irmãos, ele fala assim: e falou o Senhor a Moisés no deserto, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, aí Deus vai falar. Eu queria que vocês voltassem um pouquinho aí a sua Bíblia, rapidinho, meus irmãos, lá para o primeiro versículo do livro, lá no capítulo 1, versículo 1, que eu quero chamar a atenção aqui de um detalhe aqui. O livro de Números conta o recenseamento do povo, preparação do povo, e assim por diante, como nós temos estudado já. E no primeiro versículo diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, né? Tomai a soma de toda a congregação e assim por diante. Quer dizer que Deus manda contar o povo no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída do Egito, no segundo mês.
No capítulo 9 que nós estamos estudando, Deus ordena a celebração da Páscoa no ano segundo, mesmo ano, só que no primeiro mês. Então aqui o que está acontecendo no capítulo 9? Então, na cronologia não segue assim, mas está na verdade voltando para o primeiro mês, tá? Porque a contagem do povo foi no segundo mês. Então eu chamo a atenção disso para vocês. Por quê? Porque quando chegar lá também na parte que ele vai orientar os que estavam impuros, os que estavam impuros não podiam praticar a Páscoa ali, não podiam festejar, celebrar a Páscoa no primeiro mês. Aí Deus ordena que ele celebre no segundo mês, tá? Que era exatamente a ocasião do recenseamento. Então, e provavelmente por isso que o texto está aqui, né? Para fazer essas ligações aqui. Mas só quero chamar a atenção desse fato para vocês. Vamos ler então o texto, meus irmãos. Na medida que eu for lendo, nós vamos parando e tirando algumas coisas aqui importantes sobre o que o texto vai nos dizendo, procurando comentar e entender melhor o texto. Vou ler de novo o início, né? Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo. Então Deus está falando. Deus, o livro deixa claro que tudo é palavra de Deus, é oráculo de Deus. Deus está ordenando todas as coisas. E o que Deus disse? Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde. A seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aqui eu chamo então a atenção de vocês que Deus, como eu já falei, que Deus ordena, e Deus ordena para que eles praticassem, para que eles festejassem a festa, né, fizessem essa festa, celebrassem a festa, a Páscoa ao Senhor, conforme tudo que é determinado, segundo todos os estatutos, segundo todos os ritos a celebrareis. Então veja que não era assim de acordo com a mente do povo, mas tanto a Páscoa devia ser celebrada, e ela devia ser celebrada conforme a vontade de Deus que o Senhor já tinha prescrito. E no deserto, porque talvez o povo, é possível que o povo imaginasse que não deveria praticar, celebrar a Páscoa agora, mas só quando chegasse na terra, né? Mas o Senhor diz, não, façam a Páscoa no deserto, e façam de acordo com o que eu mandei. Então, celebraram a Páscoa no dia 14, conforme o Senhor tinha ordenado no deserto do Sinai, conforme a tudo que Deus tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então, observe, irmãos, que a Páscoa, o que era? A Páscoa era a celebração, era a lembrança, como eu falei há pouquinho, da libertação lá do Egito. Deus disse que eles então deveriam lembrar todo o tempo que tudo o Senhor tinha feito, que eles eram escravos, que eles eram pessoas que estavam sendo ali, passando por uma situação muito difícil no Egito, não podiam se libertar, mas o Senhor veio com sua mão poderosa, trouxe as pragas, trouxe as pragas dos primogênitos e salvou o seu povo e libertou o seu povo tanto da praga como do próprio Egito, e os está conduzindo para a terra prometida. Então Deus não quer que o povo esqueça disso, que o povo esqueça do seu Deus, esqueça da sua salvação. Então isso para nós já se aplica, no sentido, irmãos, de que vocês lembram da ceia, que a ceia ela é um memorial. Nós sempre estamos celebrando a ceia, lembrando também da nossa salvação, da cruz de Jesus, da morte do nosso Cordeiro Pascal, para que nós não morrêssemos. Então, o povo tem sempre que lembrar, e a igreja agora tem sempre que lembrar também, e fazer tudo de acordo com as ordenanças e o mandamento de Deus. Mas aconteceu agora de que alguns homens, irmãos, estavam imundos por tocar no corpo de um homem morto. Versículo 6 diz, e houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia,
por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. Então não podiam, eles estavam cerimonialmente impuros e pessoas já tinham morrido, né? Deus Santíssimo não aceitava a impureza no seu culto, tinha que estar puro no seu culto, puro cerimonialmente, puro de acordo com a ordenança de Deus. Então aqueles homens disseram-lhe, versículo 7, imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: tinha o impedimento de eles celebrarem a Páscoa, mas tinha o desejo de celebrar a Páscoa por parte desses homens. Eles dizem, por que vamos ser privados de oferecer a oferta? Isso mostra o desejo deles, irmãos, de celebrar. No entanto, eles estavam realmente impuros. Então o que fez Moisés no versículo 8? Moisés não resolveu ali de qualquer maneira não, mas ele, como sempre ele fazia, ordenava o que Deus tinha ordenado para ele. Como isso aqui ainda Moisés não sabia qual era a vontade de Deus, o que ele fala no versículo 8? Disse-lhes Moisés, esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então Moisés disse, olha, esperem. Moisés entendeu a situação deles, compreendeu o caso deles, mas disse, olha, me esperem que eu vou falar com Deus, eu vou consultar o Senhor, ouvirei o que o Senhor tem, o que o Senhor ordenar, então eu vou falar a vocês. E o Senhor falou, no versículo 9 diz, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar o corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Então Deus coloca aqui, olha, ele está imundo, tocou no morto, como era o caso daqueles homens. Deus colocou essa lei agora. Ou ele se acha em jornada, está distante do povo de Deus, né? Não está presente lá. São dois casos que impediam o culto, impedia a celebração da Páscoa, impedia verdadeiramente. Então o que Deus diz? Aí Deus dá a solução. Versículo 11, no mês segundo do dia 14 à tarde a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas, a comerão, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo a todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Então, o que eles têm que fazer? Não pode ser de qualquer jeito, não pode dizer, eu vou celebrar a Páscoa impuro mesmo. Deus diz, não, eles têm que se purificar, tem que fazer todos os ritos também da purificação e assim por diante, e no mês seguinte eles iam fazer a Páscoa deles, né? Então no segundo mês. Então a Páscoa ela era celebrada no primeiro mês, mas eles deveriam então, nesse caso, não podiam fazer aquela Páscoa, não podiam participar da celebração, mas eles iriam celebrar a Páscoa um mês depois e fazer todo o rito conforme as ordenanças do Senhor. E eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos, quando diz aqui, no mês segundo, no dia 14, versículo 11, né? Celebrarão com pães ázimos, as ervas amargas, a comerão, dela não deixarão até amanhã, dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Ou seja, vão fazer tudo conforme o estatuto da Páscoa, as ervas, com todo aquele procedimento, mas o animal não poderia ser quebrado seu osso. O que faz vocês lembrarem disso? Que os ossos de Cristo não foram quebrados. E a palavra de Deus associa o Novo Testamento imediatamente com essas ordenanças do Antigo Testamento, especialmente da Páscoa. Nós temos o apóstolo Paulo dizendo que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Nós temos o João dizendo, nós já até estudamos aqui na nossa exposição de João, que os ossos de Cristo não foram quebrados para que se cumprisse a palavra, as profecias, para que se cumprisse essa palavra aqui, meus irmãos, entre tantas que fala da Páscoa, ou seja, que os ossos não poderiam ser quebrados. Quando hoje nós cultuamos ao Senhor, nós estamos cultuando, nós não fazemos mais Páscoa, nós não trazemos mais animal, nós não colocamos mais o sangue na verga das portas, nós não temos mais um tabernáculo, não temos mais uma tribo de Levi,
mas nós temos o culto em que nós celebramos a nossa libertação, agradecemos a Deus e adoramos ao Senhor em Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal e é aquele que veio trazer Deus para nós, irmãos, a comunhão com Deus. E aqui eu chamo a atenção que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, tem um texto que nós lemos toda a ceia do Senhor, que é 1 Coríntios capítulo 11, lembra? 1 Coríntios capítulo 11 diz que nós não podemos comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente. Nós não podemos comer, cultuar a Deus, adorar a Deus de forma impura. O Senhor Jesus Cristo disse também que quando nós tivermos um problema com o nosso irmão, nós temos que, antes de fazer a nossa oferta, diz isso no Sermão da Montanha, nos reconciliar com o nosso irmão, então depois trazer a oferta. Ou seja, o culto é uma coisa séria, então nós devemos vir com reverência, com adoração, somente em nome de Cristo, e não profanando o culto, não fazendo o culto uma idolatria, não trazendo alguma impureza para o culto, um pecado, algo que Deus não se agrada, mas confessar os nossos pecados, vir adorar a Deus com o coração sincero, não vir de qualquer jeito, como o povo de Corinto estava fazendo, tinha gente comendo muito, bebendo muito. Todas essas coisas, irmãos, mostram que o culto deve ser feito em Cristo, com o nosso Cordeiro da Paz, confiando nele, descansando nele, com fé, com arrependimento, com adoração, com coração, adorando a Deus, não de qualquer jeito, né? Então, porém, existe então esse pecado de vamos dizer assim, contaminar o culto, que é nesse caso aqui, eu estou associando isso com o Novo Testamento, mas quero também dizer aos irmãos que existe um outro pecado, que vai ser colocado aqui. Vamos ler então. Versículo 13. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Olha só, Deus está falando aqui, tem aquele que está impuro, porque tocou no morto, ou está viajando, está distante, e portanto não podem celebrar a Páscoa assim. Tem que se purificar. Eu estou ligando com o Novo Testamento, a questão do que Paulo diz em 1 Coríntios 11, do que o Senhor Jesus Cristo diz em relação a ter coisas contra o nosso próximo e vir cultuar. Jesus diz que nós temos que nos reconciliar, porque a pessoa que está adorando a Deus com raiva dos outros, né? Não corrigindo a sua relação com os outros, ou, como Paulo diz lá, não celebrar a ceia de qualquer forma, isso é uma situação que tem que ser purificada. Agora, irmãos, outra situação é a pessoa podendo vir adorar, não tendo impedimento, por exemplo, não está viajando, porque existem impedimentos reais para adorar a Deus, para vir no culto. A pessoa está muito doente, a pessoa está viajando, a pessoa está realmente em impedimento de vir adorar a Deus ali no local de culto, né? E até mesmo que estiver viajando, hoje em dia, né, tem uma igreja lá onde ele está, ele deve ir lá adorar a Deus, mas é a pessoa negligenciar. O Senhor está dizendo aqui, aquele que podendo, não está impuro, não está distante, mas não vai celebrar a Páscoa, Deus diz, essa alma do seu povo será extirpada. Provavelmente aqui o sentido é, eu vou matar essa pessoa, eu vou derramar sobre ela a minha ira. É uma palavra dura, né, irmãos? Mas é uma palavra que está mostrando o seguinte: quem despreza o culto, despreza Deus, porque o culto a quem é? É Deus, não é? Então, o ponto aqui é o seguinte, é que quem despreza o culto, vindo cultuar sem respeito a Deus, ou seja, profanando o culto, despreza a Deus. Mas quem também abandona o culto, despreza a Deus.
Esses são 2 pecados que estão colocados aqui. Então, a orientação da Escritura é que o nosso amor a Deus, a nossa adoração deve ser somente em Cristo, porque é Cristo que nos purifica sempre, né? Não são nossas obras. E em Cristo, então, nós vamos pedir perdão dos nossos pecados, que temos cometido contra os outros, contra Deus, e vamos celebrar ali, fazer tudo com reverência, com adoração, não com desrespeito, mas também nós não podemos abandonar o culto a Deus, nós não podemos desprezar o culto ao Senhor, porque ambas essas coisas é desprezar o próprio Deus. Imagine o que é isso, né, irmãos? Desprezar o Senhor. Versículo 14 agora fala de uma outra situação. Isso já também é muito interessante, porque quando nós lemos aqui no versículo 14, nós pensamos que naquele momento a obra de Deus, a revelação estava especialmente circunscrita ao povo de Israel, que hoje é diferente, né? Jesus diz que o Evangelho se espalharia, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo, ser meus testemunhas até os confins da terra. Então, mas naquele tempo não. Mas vejam que aqui já tem o germezinho dessa bênção que nós experimentamos hoje, porque o estrangeiro, irmãos, o estrangeiro não estava impedido de celebrar a Páscoa. Veja o que diz o versículo 14, vamos ler. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Ou seja, quando o estrangeiro entre vós também, entre vós e também celebrar a Páscoa segundo o estatuto, vai fazer isso. O estrangeiro também não está impedido de celebrar, desde que faça conforme o estatuto. Aí tem também uma outra parte que fala que ele tinha que passar pela circuncisão e tudo, né? E celebrar a Páscoa de acordo com o estatuto do Senhor. Mas veja que no Antigo Testamento já tem ali a mensagem de que Deus é Deus de todos os povos e salvará de todas as nações seus eleitos. Deus disse para Abraão, no caso ainda, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui isso mostra para nós, irmãos, que até coloquei um texto hoje lá para vocês no grupo, o pastor Paulo Anglada, esse texto muito deixado de colocar, muito, um textozinho de uma pregação dele, em que ele coloca o Evangelho, a palavra de Deus quebra barreiras nacionais, culturais, intelectuais, tudo, irmãos, raciais, quebra tudo isso, porque isso tudo é bobagem, né? E une todas as pessoas em torno de Cristo, formando um só corpo. Então o Evangelho nunca foi somente para os judeus, o Evangelho é para o mundo. E é claro que os judeus, eles foram aqueles que preservaram, né? E demos graças ao Senhor pelo seu povo, pela nação judaica, pelo povo que o Senhor operou através deles para que eles pudessem preservar essa palavra, irmãos. Mas o Evangelho não é só de um judeu, ou não é só de uma raça, mas é de todos os povos, de todas as nações. Isso é maravilhoso. Bem, meus irmãos, para a gente agora ir para a última parte, nós temos do versículo 15 ao versículo 23 um outro assunto, mas que está ligado a esse assunto, porque, como eu disse para vocês, esses últimos versículos falam de, como até aqui está na minha Bíblia, o títulozinho que está bem correto, diz assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Então Deus estava ali dirigindo seu povo. Vamos ler a partir do versículo 15. Eu vou ler de uma vez. Eu quero que vocês observem assim: Deus está guiando quando eles deveriam caminhar, quando deveriam parar, e quanto tempo deveriam caminhar ou parar, né? E de noite, de dia era uma nuvem, mas de noite era como um fogo que estava guiando todo o tempo
o povo do Senhor. Eu já quero, antes de ler ainda, quero dizer para vocês que a nuvem vai aparecer outras vezes na Bíblia. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo, a nuvem, em algumas vezes, então, inclusive aqui, é símbolo da presença de Deus. Por exemplo, quando Jesus sobe, ele é coberto por uma nuvem, lembra? Na ascensão de Cristo. Então, é um símbolo da presença de Deus. Vamos ler aqui. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Parece muito repetitivo, mas aqui, irmãos, é uma linguagem assim, quase poética para dizer assim, que Deus conduzia o seu povo e o seu povo obedecia a Deus, né? Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque isso aqui mostra que Deus está com eles, que Deus está tabernaculando, habitando com eles e os guiando, nunca os deixando, né? Então, e de forma precisa, mostra isso, mas mostra também a obediência do povo, mostra que eles não sabiam o que ia acontecer, mas quando alçava-se a nuvem, eles já sabiam, temos que partir, e obedeciam a Deus. Então nós temos aqui a graça, a bondade, a presença, o amor de Deus. O mais importante de tudo, irmãos, qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia é: a bênção é Deus, a bênção é a presença de Deus, e a bênção é nós amarmos ao Senhor e obedecermos a Ele, vivermos para Ele, em amor, em gratidão, porque Ele veio a nós. Tudo é graça, aqui é graça, né? Agora, onde é que Ele estava presente? No tabernáculo. Porque o tabernáculo, irmãos, ele era tanto símbolo da presença dele, como nele se praticava o culto, a adoração, todo aquele cerimonial, todo aquele derramamento de sangue que apontava para Cristo. Então, o que nós temos aqui? A mensagem, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso... Veja como as coisas estão ligadas com a festa da Páscoa, que tem o Cordeiro da Páscoa. Que Deus estava com o povo por causa do Cordeiro da Páscoa. Que Deus está conosco por causa do nosso Cordeiro da Páscoa, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo é aquele que é o Verbo, que é a palavra, que João vai dizer lá no início do seu livro, do seu Evangelho, capítulo 1. E o Verbo habitou entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito de Deus, unigênito do Pai. Então, em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo, nós temos Deus agora habitando conosco. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é morada de Deus, é um santuário ao Senhor, né? Que o nosso corpo, ele é templo do
do Espírito Santo, que Deus habita conosco. Irmãos, que isso é maravilhoso, porque e tudo em Cristo Jesus, a partir do momento que nós confiamos no Senhor Jesus, Deus está conosco. E agora, em gratidão, tendo sido salvos, perdoados, lavados pelo seu sangue, nós devemos, meus irmãos, nós devemos fazer o que o povo fazia aqui, obedecer a palavra dele. Quando o céu sai, nós não temos uma nuvem, tá? Mas nós temos a Escritura. Meditar, entender a Escritura e obedecer, e fazer aqui, eu tenho que tomar uma decisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de acordo com a Escritura. Tem também um ponto aqui, que eles não sabiam quando a nuvem ia se levantar. Existe um aspecto também que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o importante é que nós temos que, o que não acontecer é porque Deus não quer, o que acontecer é porque Ele quer, né? Não devemos murmurar da providência e devemos, então, em tudo sermos gratos e meditar na palavra para em cada situação, para em cada momento da providência de Deus, nós obedecemos ao nosso Deus, não murmurando com a providência, porque é Ele que decide tudo, e seguindo a sua santa palavra, em gratidão, porque Ele já habita conosco, porque Ele está conosco. E tem um outro ponto aqui que me chamou muita atenção, irmãos, até um comentarista famoso, antigo, reformado, ele chama a atenção disso quando ele trata aqui desses homens, no versículo 7, né, que disseram: imundo estamos, nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Quer dizer, eles queriam cultuar, irmãos, eles estavam impedidos, e realmente impedidos, não podiam cultuar naquele momento, mas eles gostariam de cultuar. Então, o que nós temos aqui, exemplos, né, aqui nesse capítulo, tanto do povo como desses homens, que eles davam valor supremo a Deus, ao culto e às ordenanças do Senhor, em gratidão a tudo que Deus tinha feito. E isso tudo no contexto da celebração da Páscoa, em que o povo lembrava que o Senhor os salvou, os libertou e era o Deus deles. Então eu queria que nós guardássemos essas palavras hoje, aplicando a nossa vida, né? Aplicando a nossa vida, que nós devemos ser gratos ao Senhor, que nos salvou no seu Filho Jesus, que veio tabernacular conosco e veio habitar conosco e andar nos seus caminhos, obedecer sua palavra, não para ser salvo, não. Nós já fomos salvos, já saímos do Egito, em gratidão a Ele, né? E vir cultuar Ele com sinceridade, não profanar o culto. Se tivermos pecado, pedir perdão e vir adorar Ele com seriedade, com adoração, e sempre somente em Cristo Jesus, né? E, por outro lado, nunca deixar de adorar a Deus quando nós podemos adorar Ele. Quando estivermos realmente impedidos, é uma coisa, mas não tendo impedimento algum, adorar Ele com amor, com gratidão. E Deus nos abençoe e nos aplique a sua palavra no nosso coração nessa noite. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor abençoe a todos nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos, Senhor, hoje à noite ler esse capítulo que é tão precioso, meditar, Senhor, aqui nessas verdades. Senhor, aplica a nossa alma, que o Senhor nos abençoe com profundo amor e gratidão a Ti, Senhor Deus, que mandaste o nosso Cordeiro, o Cordeiro da nossa Páscoa, da nossa salvação, nos libertando do nosso pecado, do nosso Egito, da nossa escravidão, nos livrando da morte e nos dando, Senhor, perdão, graça, e nos trazendo a presença do Senhor para tabernacular conosco, para morar conosco, para habitar em nosso coração. Nós estejamos meditando nessas preciosas verdades, sendo gratos a Ti, Senhor. E assim, Deus, vindo Te adorar, não de qualquer maneira, não profanando o culto, mas com sinceridade, com amor, com gratidão, somente por meio de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, Senhor, contra o próximo, contra Ti, sempre,
e também não deixando de vir cultuar com adoração, com gratidão, Pai. Faz isso, Senhor. Abençoa nós, abençoa a nossa igreja, que nós possamos ter cada vez mais esse amor, esse zelo, essa alegria em Te adorar, em Te servir e em seguir, Senhor, a Sua vontade, como o povo aqui seguia nessa situação. Porque o Senhor habita conosco, o Senhor é a nossa alegria, o nosso amor em Cristo Jesus, nosso Cordeiro da Páscoa. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, Senhor. Amém. E amém.